Muito boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal Deploy. Meu nome é Felipe. Hoje vou estar conversando com vocês aqui sobre um tema muito massa, Azure. E hoje a gente vai botar a mão na massa valendo. Tem muita coisa legal para a gente fazer aqui hoje no Azure. Qual é o desafio de hoje, tá, pessoal? Eu quero colocar uma aplicação rodando. Então eu vou subir uma aplicação com autenticação, então a gente vai criar o usuário no Entra ID, a gente vai configurar as chaves no Key Vault, nós vamos usar a Feature Flag do App Configuration, nós vamos criar o banco de dados, eu estou com uma colinha aqui, nós vamos criar um banco de dados, tá? Tanto o servidor como o banco, tá? Um servidor pode ter vários bancos, tá bom? A gente vai criar um servidor e um banco, e a gente vai rodar nossa aplicação em container. Legal? Muito legal a pauta, estou muito animado para hoje. Então, vocês já estão vendo a minha tela aqui do Azure. Eu dei um zoom, tá? Eu vou inclusive, vocês estão vendo um resource group aqui, eu vou deletar ele. Na verdade, eu já mandei ele deletar. Deixa eu dar um refresh aqui e vai dar um chabu aqui, ó. Beleza, já até sumiu daqui. Legal, então vamos lá, vamos começar aqui. A gente vai começar a trabalhar com a nuvem da Microsoft. Essa aqui é a tela inicial da nuvem, tá? Para quem ainda não conhece a nuvem, então essa daqui é a da Microsoft, tem a AWS, que é da Amazon, tem o GCP, que é da Google, tem o OCI, que é da Oracle, essa daqui é da Microsoft, tá? E é a que eu mais gosto, é a que eu tenho mais proficiência, então espero que vocês gostem bastante desse conteúdo, tá bom? Legal, vamos lá. Antes da gente começar, recadinhos do coração. Queria mandar um abraço todas as pessoas do Rio Grande do Sul. A gente vê que vocês estão passando por um momento muito complicado. Hoje eu vi algumas reportagens aqui de coisas que estão acontecendo. Infelizmente tem pessoas tentando se aproveitar do momento. Enfim, é muito, muito ruim quando isso acontece. Mas por outro lado a gente vê uma força da população muito grande na solidariedade, né? Em ajudar, em se prontificar. Hoje, inclusive, teve uma cena bem marcante, assim, de um cachorrinho que ele agarrou na perna da veterinária, né? Eu tenho um cachorro, eu chorei quando eu vi isso, me emocionei um pouco. É bem forte. Mas, então, povo do Rio Grande do Sul, vocês têm todo o meu carinho, força, tá bom? Se eu puder ajudar vocês de alguma forma, por favor, me coloque à disposição. Tudo bem? Legal. Então, vamos lá, hands-on aqui, ó. Pessoal, a nossa aplicação, ela tem algumas dependências, tá bom? Uma dessas dependências ela tem autenticação. Eu vou abrir aqui o repositório da aplicação, que a gente vai fazer o deploy, tá bom? Esse aqui é o meu GitHub. Se você ainda não segue, queria agradecer as 409 pessoas que me seguem, muito obrigado. Se você ainda não me segue no GitHub, me siga no GitHub. Se você ainda não me segue no LinkedIn, me siga lá no LinkedIn. Eu sempre posto novidade, algumas coisas legais que estão saindo, algumas coisas legais que eu faço. Então vai ser um prazer muito grande poder conversar com você. Tudo bem? Legal. O projeto que a gente vai conversar hoje, a gente não vai ver código. A gente só vai ver nuvem. Só nuvem. Eu quero o código rodando na nuvem, tá bom? É essa aplicação, tá bom? Acredito que vocês já conheçam. Quem puder também, ó, dar um star aqui no repositório. Agradeço muito se vocês puderem fazer isso, tá bom? Beleza. Então, como é que a gente vai começar aqui? Espera aí, deixa eu ver aqui. Oxe, espera aí. Estamos com aqui. Opa. Pronto, tinha perdido meu mouse. Beleza, vamos lá. A aplicação, ela tem basicamente essas... Eu vou melhorar um pouquinho aqui a documentação, deixando um pouco mais rica. Se você tiver uma dica também da documentação, manda um pull request para mim. Vem aqui, ó, você pode forcar o repositório. Aqui não vai ter o fork para mim, mas você pode forcar o repositório. Pode mandar um pull request. Aqui tem um fork que eu tenho 3 pessoas que forcaram já. Manda um pull request para mim com uma documentação legal, né? Agradeço. Mas, ó, a gente tem a dependência aqui, ó. Application Insights,
Banco de dados. Aqui, CCC, eu explico aqui embaixo o que é. Ó. Connection String, tá vendo? Eu uso o Azure SQL Database, mas você pode usar também local esse cara daqui, tá? App Configuration, DDD. Aqui é o API Key do Application Insights, tá bom? Aqui é o cliente, que fica dentro do Entra ID. E aqui o identificador do tenant. Então, essas dependências aqui, elas precisam estar configuradas como variáveis de ambiente para a gente poder rodar nosso container, tá bom? Então, a gente vai criar esses objetos e a gente vai publicar a nossa aplicação. Na verdade, a gente vai puxar a aplicação do Docker Hub. A gente pode até fazer dois exercícios. Puxar do Docker Hub e puxar a imagem do Container Registry do GitHub. Legal? Para quem não sabe aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu cliquei no meu usuário, venho aqui em Packages, ó. Então, eu tenho um pacote que também roda aqui, ó, nessa versão, tá vendo? Docker Pool, GitHub, esse GHCR significa GitHub Container Registry, tá bom? Então, tem como, 4 pessoas já fizeram downloads aqui dessa imagem, a gente usa mais a imagem do Docker Hub, eu vou abrir aqui o hub.docker.com para mostrar a imagem para vocês. Sign in, GitHub, meu GitHub já está logado, então ele vai provavelmente carregar direto aqui. Ó, essa do cachorro aqui está com 164 downloads, aqui já tem um pouquinho mais. Tá bom? Tem até uma informação aqui que está incompleta, mas está bem legalzinho aqui, tá? Beleza, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, ó, esses itens que estão aqui embaixo, eles são favoritos. Não necessariamente eles existam. Porque se você excluir um cara, ele vai... Por exemplo, esse cara daqui eu acabei de excluir. Ó. Se eu tentar entrar... Ah, não, esse aqui é o outro. Tinha um nome bem parecido. Mas se eu tentar entrar em algum recurso aqui... Ó, esse aqui, ó, por exemplo, ó. Ainda existe esse trem? Eu tenho que excluir mais coisas aqui, rapaz. Acho que aqui tudo existe. Mas vamos lá. É porque aqui são os recentes. Tem os favoritos, você pode favoritar, não tem nada favoritado, tá? Pode ser que você tenha algum recurso aqui que tenha sido excluído e aí você não vai conseguir clicar nele. Então, cuidado com isso aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos lá, vamos criar o nosso Resource Group. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu sempre que eu trabalho com nuvem, eu olho esse site aqui, ó. Eu vou colocar ele em inglês, eu prefiro ele em inglês, tá, pessoal? Mas fica à vontade aí, para quem não sabe também, se você trocar o idioma aqui em cima, tá? Trocar o idioma aqui, ó, NUS, pode botar um PT-BR, fica tudo em português. Eu prefiro ler em inglês, eu prefiro criar um pouco dos recursos ali em inglês, tá bom? Então, para mim facilita. O Resource Group, vamos lá, Resource Group, ó, ele tem um prefixo, aí, deixa eu te explicar esse site para vocês, tá? Esse site, ele tem basicamente todos os serviços de Azure separados por algumas seções. Eu falo basicamente porque não sei se tem todos, né? Mas tem bastante. E o que ele diz aqui pra gente, tá? Ele diz que cada serviço, eles recomendam que tenha uma abreviação padrão. Mas você pode colocar qualquer coisa, tá? Mas eles recomendam um prefixo do recurso. E eu gosto de usar isso. Eu acho que fica mais organizado. Além do que você cria um padrão para criar o nome dos objetos dentro da sua companhia, nos seus estudos, tá? Eu gosto de fazer isso. Quando a gente está trabalhando muito em aplicação em empresas, a gente ainda vê um sufixo do ambiente. No final, tem um ambiente, por exemplo, -dev, ou quando não dá para colocar -dev junto, né? Mas normalmente tem, e produção não tem ambiente, né? Porque é produção. Então, por exemplo, dev, UAT, QA, teste, homolog, HML, enfim, no final, tá bom? Beleza. Esse site aqui, ó, é só vocês digitarem no Google. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas é só digitar no Google que vocês vão conseguir achar. Bota Azure Abbreviation, abreviação. É bem simples, bem tranquilo. Tá, então vamos lá. O Resource Group, ele tem um prefixo RG, tá? De Resource Group. Então vamos lá, vamos começar a criar nossas coisas aqui, ó. Vou vir aqui em Create, tá? Ele vai abrir essa telinha aqui de Resource Group, porque eu estava num Resource Group ali, tá? Eu poderia, por exemplo, vir aqui, ó, Resource Group, eu estou vendo todos os Resource Groups, então se eu der um Create, ele vai criar um Resource Group, tá?
Vou escolher a minha subscription. Eu tenho duas, mas uma está desabilitada porque eu estourei os créditos dela. Então vou colocar assim, ó, RG deploy. Opa, cachorro. Tá bom? Importante, região, tá? Aonde esse teu resource group vai ficar? A gente sabe que existem algumas regiões de Azure, tá? São onde ficam os data centers, onde basicamente o hardware está alocado, tá bom? Não necessariamente você precisa ter tudo na mesma região. Você pode ter por exemplo, o meu Key Vault, ele pode estar rodando aqui no Brasil, o meu container nos Estados Unidos, o meu App Configuration na Suíça, não tem problema. O único problema, assim, funcionalmente não tem problema, funciona. O problema é a latência, né? É muito melhor você deixar todos os componentes perto, né? É mais interessante. Mas a gente vai fazer, como a gente está estudando, eu vou provar para vocês, eu vou criar algumas coisas em algumas regiões diferentes, tá bom? Então vai ser interessante aqui para a gente poder ver. Por exemplo, o nosso Resource Group, eu vou criar nesse West US 3, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, vou dar um próximo. Tag, eu gosto muito de usar tag, tá? Para poder identificar sistema, às vezes em companhias, poder colocar centro de custo, colocar área. Então tag, ela é sempre chave valor, tá? Tem muito valor isso aqui. A chave valor tem muito valor, mas é muito bom você usar as tags, tá? Principalmente quando você vai ver a tua invoice, a cobrança lá na frente, tá bom? Você consegue organizar muita coisa utilizando tag. É muito interessante. Como a gente está fazendo isso, eu vou colocar uma tagzinha aqui, botar assim, ó, canal deploy, por exemplo. Tá bom? Show! Aqui eu vou dar um review and create, eu poderia dar um next aqui embaixo e vou criar o meu resource group. Vamos lá, ó, ele criou o resource group, ele sempre vai avisar aqui nesse sininho aqui de cima, tá? Ó, aqui sininho que ele abriu essas notificações, então ele botou aqui, ó, o resource group foi criado, RG deploy cachorro, esse carinha daqui, ó, RG deploy cachorro, ó, West US 3. E aí, o primeiro carinha que a gente vai criar, deixa eu ver quem é o primeiro carinha aqui. Ah, o primeiro carinha da nossa lista é o nosso banco de dados, o nosso Azure SQL Database. Queria o Thiago aqui agora, para quem não conhece o Thiago é meu amigo, toca o canal aqui comigo, fera em banco de dados, trabalha na Microsoft lá em Dublin, fera. Boa, ó, Azure SQL, tá? Poderia em tese usar até algumas outras versões ali, mas a gente vai usar essa daqui, tá bom? Então vou dar um create aqui, ó, create. Tem aqui planos. Eu não vou passar pelas configurações. Se você quer um vídeo sobre as configurações desses componentes que a gente está falando aqui, bota um comentário aqui no vídeo. Felipe, faz um vídeo sobre o Azure SQL Database, um vídeo sobre App Configuration, Container Apps, Key Vault, tá bom? Beleza. Como que a gente vai rodar esses bancos? Tá? A gente vai rodar um SQL Database, um Single Database, Elastic Pool Database Server. Eu vou usar um Single Database, tá bom? Como eu falei, não vou entrar no mérito de cada nuancezinho de configuração, porque é muita coisa. Como a gente tem que criar mais ou menos 7 coisas aqui, acho que vai ficar meio apertado de tempo. Existe um ponto aqui no Azure SQL Database muito legal. A Microsoft disponibiliza para você um banco de dados, ó, um banco de dados de graça. E que banco de dados é esse? É um banco de dados serverless, tá? Que você pode, nos seus primeiros 1000 vCores ali, ó, 1000 segundos, né? Ele vai ficar de graça, 32 GB, então é um plano para estudo assim bem interessante e é de graça, tá? Se você quiser ler, ó, se quiser saber mais, eu vou clicar eu vou colocar essa documentação também na descrição desse vídeo, tá bom? Só lembrando também, eu não falei disso, mas ó, vai acontecer o Microsoft Build. Se você gosta de tecnologia, se você é um apaixonado por tecnologia, se inscreve no Microsoft Build, tem muita coisa legal, muito conteúdo legal de verdade, tá bom?
Bem, aqui ele vai te explicar como é que funciona o banco, como é que você vai, ó, zero, tá vendo? O custo mensal zero. Ó, aqui também, mesma coisa, tá, pessoal? Se você vier aqui em cima, ó, e colocar um PTBR, aqui, igual eu vou fazer agora, PT-BR. Ó, em português. Beleza? Então não tem nem desculpa para não ler agora, hein? Ó, tá vendo? Obtenha 100 mil segundos. Opa! 100 mil segundos gratuitos. Né? 100 mil segundos de VCore. VCore é um virtual core, tá bom? Beleza, então vamos voltar para cá. Eu vou dar um apply nessa oferta. Eu quero, adoro não gastar dinheiro. Qual subscription que a gente vai criar? Em qual resource group? Já está certinho aqui. Qual vai ser o nome, database name e server, tá? Database name. Eu já decorei alguma coisa que está aqui, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Azure SQL Database. Aqui tem, ó, o database, que é SQLDB, e você tem o server, que é só SQL. Então a gente vai obedecer essas nomenclaturas aqui, tá bom? Beleza, então vamos lá. Database name, vamos botar assim, ó, SQL. Aí, aqui é o database, né? Então SQLDB, tá? Deploy cachorro. Então, esse deploy cachorro a gente vai usar em quase tudo, tá? A única coisa que vai mudar pra gente é o prefixo. É o que a gente está consultando no site de abreviações, tá bom? Então, beleza, ó, ele atendeu os requisitos e a gente vai agora criar nosso banco de dados. Como a gente não tem um servidor de banco de dados ainda, a gente vai ter que criar esse servidor de banco de dados. Então, vou dar um create new aqui, ó. Esse nome que você vai colocar aqui, ele tem que ser único no Azure global, por causa disso aqui, ó. Tá vendo? O nome que você colocar aqui, por exemplo, se eu colocar um Felipe, vai ser felipe.database.windows.net. Ó, esse nome já está em uso. Tá vendo? Se eu botar um Felipe 1, pode ser que passe. Passou, né? Como esse cara é o database server, a gente vai fazer um SQL canal deploy. Tá bom? E aí, ó, esse cara, por exemplo, eu vou criar ele em EastWest, tá? Qual vai ser a forma de autenticação que eu vou usar? Tá bom? Eu vou usar um SQL Authentication. Então, eu vou colocar aqui, ó, um usuário, por exemplo, admin, tá? E vou colocar uma senha. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar a senha e vou colocar a senha aqui, ó. Deixa eu trocar essa senha aqui, senão acho que vai dar problema. Vamos lá. 1, 2, 3. Todos esses parâmetros, pessoal, a gente vai ter que anotar, porque a gente vai... Vamos fazer um TXT agora? Deixa eu ver aqui o meu VS Code. O VS Code a gente consegue dar um zoom e a gente consegue anotar tudo junto. Então vamos lá. Vamos criar um documentinho aqui. Bonitinho. Beleza. Deixa eu tirar um pouco o zoom também aqui. Ó, eu tô fazendo isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Eu criei um documento. Vou botar aqui, ó, SQL Database. O que a gente vai criar? SQL Database. Nós vamos criar um Application Insights. Nós vamos criar um App Configuration. Nós vamos criar um Key Vault. E nós vamos criar um User no Entra ID. Tá bom? Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Key Vault está ali. Application Insights está ali. App Configuration. Container Apps. Container Apps vai ser o último. Container Apps. E é isso, tá? Beleza. Então, aqui dentro desses carinhas, a gente anota o que é cada um deles, tá? O que a gente está anotando de parâmetros, de string de conexão, essas coisas todas, tá bom? Boa. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar esses carinhas aqui para não ficar perdido o que é texto, o que é chave, tá? Boa. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó.
Deixa eu pensar uma senha muito complexa aqui. Eu vou botar Felipe com F maiúsculo 123 arroba. Então vamos lá, Felipe 123 arroba. Ó, passou. O login ele não gostou disso aqui, então vamos botar um Felipe Mentel. Então, ó, eu já vou anotar aqui, ó, para não perder. Senha Felipe 123 arroba. Beleza? Boa. É isso que eu coloquei aqui, acho que foi. Deixa eu até digitar de novo que um Felipe 123 arroba. Felipe 123 arroba. Beleza. Então, criamos o nosso servidor. Vamos lá. Ó. Qual é o servidor que a gente está criando? Aí tem uma configuração aqui do tamanho do servidor, tá, pessoal? Ó, você pode ver aqui que do lado de cá tá tudo zerado. Então, eu tô aqui na frente. Pronto, agora ficou melhor para vocês verem. Tá tudo zerado aqui, tá? Ele diz aqui a quantidade de cores, ó. Eu posso aumentar até para 4 cores, mas eu vou deixar ele com 1 core. E aqui o banco de dados eu também acho que eu consigo aumentar ele, mas não consigo, só acho. Só consigo mexer na parte de core. Isso porque eu estou usando a camada free, tá? E aí aqui, ó, Free Database Offer, né? É a oferta do banco de dados gratuito. Tá aplicada. E quando esse banco de dados atingir o limite dele ser grátis, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pause o banco ou quero que ele continue usando o banco me cobrando. Ele vai me cobrar isso aqui, ó, o preço estimado por mês, R$24. Você vê um banco de dados na nuvem, R$24 por mês, com alta disponibilidade, com todas as partes de segurança. Não é caro. E a gente está falando aqui do banco de dados que vai rodar 24/7, ou seja, vai rodar 24 horas, 7 dias por semana. Se for um banco de dados não produtivo, você pode dar um pause nele. Por exemplo, sei lá, 7 horas da noite até 7 horas da manhã, que é o pessoal que foi para casa dormir, não está trabalhando. Então você consegue dar um pause e esse custo seu ainda cai bastante, tá? Lembra que nuvem você paga por uso, tá bom? Beleza. Então vamos lá, vou dar um apply aqui. O tamanho do banco. Tamanho do banco a gente falou. Peraí, tava lá agora, Felipe. Qual vai ser a redundância? Tá? Não quero ter redundância desse banco, tá bom? Como é que eu vou acessar esse banco? Então, não vai ter uma rede privada, não vai ter nada. Eu vou deixar meio que tudo default aqui, pessoal. Eu não vou mexer em muita coisa aqui. O collation, essa aqui é a configuração de como ele vai guardar as coisas ali no banco, né? Collation é um tema legal. Vou até ver se o... aqui, ó. Mantém esse window, tá vendo? Quando que você quer que o banco seja... Porque assim, o banco de dados, ele vai ficar no ar, mas é inevitável que a Microsoft precise fazer uma configuração nesse servidor, nesse banco de dados. Então, quando você quer que essa configuração seja feita? Preferencialmente de 5 da tarde às 8 horas da manhã, que seria meio que fora do expediente, tá bom? Beleza. Next. As tags, vou botar aqui, ó, canal deploy. Deploy. E, ó, é isso aqui, ó. Tá bom? Engraçado, ele entrou agora com um custo aqui para mim. Remove offer, deixa eu ver o que eu mexi aqui, database, eu mandei ele continuar, quero que ele pare, aí vai ficar tudo zerado, beleza. Apply, review create, tudo certinho, create. Então agora ele vai criar o meu servidor de banco de dados e ele vai criar o meu banco de dados dentro do servidor. Poderia ter outros bancos de dados, outros databases dentro do mesmo servidor, tudo bem? Ó, ele está validando aqui. E daqui a pouco ele vai levar a gente para a tela de confirmação que deu zoado. O que ele está fazendo aqui em cima? Deploy in progress. Ih, rapaz, deu algum chabu aqui, hein? Rapaz, olha. Nem eu sei o que aconteceu. Deixa eu tentar... Travou meu navegador aqui, ó. Deixa eu tentar dar um F5.
Ó. Rapaz, live é um vídeo gravado assim, também tem um chabuzinho que acontece, ó. RG canal do Play Cachorro. Aqui dentro, o que ele tá fazendo? Será que ele tá rodando o banco? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou mexer no banco agora. Eu vou dar um tempo para ele ver se startou algum processo aqui. Enquanto isso, na sala de guerra, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um processo que demora um pouquinho aqui também, que é a parte de criação do usuário, que vai fazer a autenticação na aplicação. Então, vou entrar aqui no meu Entra ID, tá? Não é o B2C, é o Entra ID, tá bom? Eu tenho um domínio meu aqui dentro, ele é customizado, tá? Não é o domínio da Microsoft. E a gente vai criar um usuário para fazer uma autenticação, tá? Como é que eu vou criar esse usuário? Esse usuário, na verdade, ele vai representar a API, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, App Registrations, tá bom? Vou criar uma aplicação nova aqui, ó. Vou criar um app cachorro live. Beleza? Como que ele vai logar? Tem um single tenant aqui, ó. Tem um vídeo nosso ensinando a como criar esse usuário. Eu vou deixar o card desse vídeo em algum lugar aqui para vocês poderem ver, possivelmente aqui em cima. Deixa eu só anotar aqui, beleza? Então, ó, criei o cachorro, tá? O que eu vou precisar nessa tela aqui? Acabei de criar o App Registration. Vou precisar desse cara daqui, ó. Esse cara. E eu vou precisar do tenant. O tenant não é do usuário. O usuário que faz parte do tenant, tá bom? É meio que o inverso. O tenant é o meu diretório, o meu AD. Esse domínio que eu tenho aqui, ó, ele tem um ID, ele tem um tenant ID. Ele é o meu tenant, tá bom? Se você tem algum usuário no Azure, você possivelmente tenha um onmicrosoft.com, tá? Esse é o teu domínio. Então, lá vai ter, se você entrar aqui, ó, aqui na sua tela de principal do overview, você vai ter o teu tenant ID aqui, ó. Essa informação a gente também precisa, tá bom? E eu já vou deixar lá guardada. Application Site, aqui, ó, entra ID, ó. Peraí. Ó, Client ID, vou botar assim, Client ID que eu já sei o que é. E Tenant, opa, peraí. Esse aqui, 5C, é o Tenant. Então, vou botar aqui, ó, Tenant. O App Registration que a gente criou. Aqui, ó, App Registration, All Applications. Deixa eu ver se tem um cachorro perdido aqui. Live. Tá, esse cara daqui, ó. Esse aqui é o meu usuário. Application de client, tá vendo? Então, beleza. Vou botar esse aqui, ó. Client ID. Boa. O que a gente vai criar aqui agora? O que a gente vai ver aqui pra gente conseguir criar nosso usuário e fazer a autenticação na nossa aplicação? Primeira coisa aqui, ó. Endpoints, tá? Eu gosto muito de usar esse endpoint aqui pra gente poder fazer a nossa autenticação, tá? Deixa eu só pegar um Postman aqui. É esse aqui mesmo, tá? Então, sempre uso de preferência para usar o V2, tá? Super importante. Se você quiser, o V2 não é o padrão é o V1. Se você quiser mudar o padrão de V1 para V2, você tem que vir aqui em Manifests. E nesse cara aqui, ó, Access Token Accepted Version, você troca esse cara aqui para 2 e salva. Por exemplo, aí o 2 agora tá padrão, tá bom? Beleza. Overview, a gente pegou o client ID, o tenant. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver aqui, ó. Authentication, a gente não precisa fazer nada aqui, tá? Client Secret, a gente precisa. Por quê? Porque assim como a gente tem o usuário aqui, ó, o Client ID, a gente precisa da senha dele, né? A senha dele a gente chama de Client Secret. Como que a gente cria um Client Secret? New Client Secret.
Você pode colocar um nome aqui, eu vou colocar um Client One, tá? A Microsoft não recomenda que você faça um Client Secret mais de 12 meses, tá? Mas fica a seu critério, é sua gestão, tá? Eu vou colocar aqui 24 meses. E ó, cliquei em criar. Agora que é importante, tá, pessoal? A senha é esse carinha daqui, ó. Só que, se você não copiar esse cara agora, você nunca mais vai copiar esse cara, porque ele some, tá? Eu já copiei aqui, ó, vou dar um F5, por exemplo, simulando se você tivesse ido navegar em outra parte aqui do Azure e voltasse para cá. Olha como é que fica aqui, ó. Tá? Então, ou você copia naquela hora, ou você vai ter que criar outro, tá bom? Vou colocar também aqui, ó, Client Secret, esse carinha, tá bom? Então, com essas informações, em tese, esse aqui é o URL para a gente poder autenticar. Com essas informações, a gente já começa a ter um panorama bem legal. Se a gente for tentar fazer uma autenticação aqui, ó, e como é que a gente monta essa autenticação no Postman, tá, pessoal? Eu acho que o zoom tá bom. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui para vocês, ó. Legal. Peraí, deixa eu tirar um. Boa. Acredito que assim já esteja melhor para vocês. O tipo de token que a gente está gerando, a gente vai ter que passar no header. Não precisa passar nada. Eu vou até excluir esses caras aqui, ó, porque não precisa passar nada no header, tá? O meu parâmetro está vazio, meu authorization está vazio. Eu coloquei um post com essa URL aqui, tá? Meu cabeçalho também está vazio. Tem coisas padrões aqui, mas eu sempre deixo esse cara em hide. O meu body, eu vou escolher essa opção e eu vou colocar esses carinhas aqui, ó. Grant Type, Client ID, Client Secret e Scope. Tá bom? Então vamos lá. Client ID. Client ID a gente já tem, né? A gente gerou esse cara daqui, certo? Client ID, a gente precisa desse cara aqui, ó. Client Secret. Quem é o Client Secret? Esse carinha daqui, ó. Esse carinha daqui, ó. Putz, agora a gente precisa do escopo. Ah, o escopo a gente ainda não tem. A gente vai criar ele. Então vamos voltar aqui pro Azure. Vamos vir aqui, ó. Vamos descer aqui, ó. Token Configuration. Esse cara a gente não precisa dele para o cenário que a gente tem, tá bom? API Permission. Deixa ele carregar. API Permission é um cara que a gente vai precisar. E a gente vai voltar nele aqui daqui a pouquinho, tá? Expose API, ó. Esse cara daqui é um cara que a gente precisa. Porque tá vendo aqui, ó, Application ID URI, a gente vai ter que adicionar esse cara. E vocês vão ver, eu não vou mexer nesse padrão aqui, tá? Vocês veem na internet que tem várias formas. O pessoal usa alguns padrões para esse cara daqui. Eu vou manter. Basicamente, esse AABA aqui, ó, é o nosso Client ID, tá? Mas eu vou deixar ele aqui do jeito que tá. Então, ó. Cliquei ele criou. Não preciso fazer mais nada. A única coisa que eu vou fazer é pegar esse númerozinho que tá aqui, ó, e vou colocar ele aqui. E tem que ter esse /default aqui, tá, pessoal? Então, o teu escopo vai ficar assim, API // o teu usuário /default. Tá bom? Beleza. Coloquei esse cara, app role, não preciso, deixa eu ver aqui, role eu vou precisar. Por quê? Quem é o papel desse cara? Esse cara, por exemplo, ele vai ser uma leitura, tá? Vou botar ali leitura. E quem é esse cara? Ele é um usuário? Ele é um grupo? Ele é uma aplicação? Ele é os dois? Não, ele é uma aplicação, tá? Qual o valor dele? Então, eu vou botar aqui, ó, dog.read, por exemplo, tá? Vou botar assim, ó, leitura, objetos da API de cachorro. Tá bom? Aqui eu vou deixar ele enable. Beleza? Então, ó, publiquei. Expose API. Vamos lá. Esse cara daqui, eu acho que eu não preciso de nada. API permission eu preciso. Eu vou adicionar uma permissão para ele. Por quê? Porque esse cara ele precisa ter uma permissão para fazer alguma coisa. E o que ele vai fazer? Então vamos lá. Cliquei aqui, My APIs,
Ele não apareceu aqui ainda, então calma aí. Deixa eu vir aqui, ó, owners. Eu vou ter que... Porque ali ele aparece só as APIs da pessoa. Como ele não está achando a minha API, é possivelmente que eu não esteja como dono da API, tá? Dono desse serviço aqui. Então, como eu estou logado aqui com o meu e-mail, eu vou colocar o meu e-mail sendo o dono. Beleza, já estou como dono. Expose API não, API role, expose API. Add scope, esse cara a gente já fez. API permission. Então, vou adicionar uma permissão. My APIs, apareceu ela aqui, ó. API cachorro deploy. API cachorro live. Cliquei nela, adicionei a permissão. Só que não basta eu só adicionar a permissão. Eu tenho que dar o consentimento de uso. Então, vou dar aqui, ó, um consentimento de uso. Beleza. Agora, eu acho que se a gente chamar esse cara, muito bom, ele já está gerando o nosso token, ó. Lindo, né? Legal, né? Boa. Eu vou deixar o curl. Para quem não sabe, o curl você consegue extrair do Postman clicando nesse carinha daqui, ó. Essa chavinha daqui, ó. Code, tá? Aí você pode, por exemplo, ou escolher curl, ou se você quer ver como é que faz essa chamada em .NET, em Go, tá? Eu gosto do curl e eu sempre envio o curl para as pessoas, assim, trabalho, às vezes tem um request. Roda esse curl aí, vê se dá. Se você pegar esse curl daqui, ó, pode copiar aqui em cima, tá? Por exemplo, você pode criar uma abinha nova aqui, ó, e dar um Ctrl V aqui, ó, só isso, tá vendo? Dei um Ctrl V e chamei, ele tem que funcionar, porque ele está executando um comando curl, um comando bash ali, quase, né? Você tem que instalar um negocinho para poder rodar. Beleza? Boa. Legal. Inclusive, você pode pegar esse código aqui todo e ir lá no jwt.io, e você vai ver as informações, você vai ver as informações do token, ó. Tá bom? Quem gerou aqui, dog read, ó, a role lá que a gente criou, né? Mas é isso, ó, o usuário, tá? Tem bastante informação aqui, legal? Ó, meu tenant tá aqui, ó. Boa. Então, já criamos o usuário, criamos o resource group. Vamos dar uma olhada lá como é que tá nosso banco de dados. Deixa eu ver se ele criou alguma coisa aqui ou se ele deu chabu. RG deploy cachorro. Ó, não falei. Ó, issues, beleza. Só lembrando vocês, o resource group ele tá numa localidade, o nosso banco tá em outra localidade. Então, beleza. O que a gente vai configurar? Primeiro, deixa eu pensar aqui. Vamos criar tudo, depois a gente vai configurando, tá? Então, o banquinho tá ali criado, deixa ele quieto. Vamos criar o Key Vault. Vamos lá. Create Key Vault. A gente vai usar isso tudo, hein? Bastante coisa hoje. Mas é legal. Então, vamos lá. Qual é a abreviação do Key Vault? Ó, Key Vault KV, tá? Vamos lá. KV deploy cachorro. Ele tá falando que esse cara já tá em uso. Então eu vou botar um cachorro 2. O que tiver em uso eu vou botar o 2. Ó, esse cara, por exemplo, eu vou botar no Brasil. Brasil South. Tá bom? Ó, preço padrão, tá? Tem um outro mais caro aqui, mas eu não vou usar. Purge também, vou deixar padrão, não vou mexer nisso, tá? É a parte de deleção. Ó, não vou mexer em Access Configuration, tem até um ponto interessante sobre Access Configuration que a gente vai ver aqui, tá? Vou dar um Create aqui. Mexi em nada, tá, pessoal? Mexi em nada, vocês viram. A gente vai mexer depois. Ó, depois disso, vamos criar um Application Insight. Vamos lá, Application Insights. É outra forma de criar, tá? Ou você pesquisa aqui em cima. Deixa eu fechar esse carinha daqui, ó.
Ou você pode vir aqui, ó. Aqui não, né? Que aqui só vai criar resource group. RG deploy cachorro. Você pode vir aqui, criar e pesquisar pelo serviço. Você pode vir aqui em cima também, ó. Application Insights. E aí eu vou criar um novo Application Insights. Sempre vai mostrar os que você tem, né? Qual é o resource grupo que ele vai ficar? RG deploy cachorro. Qual é o nome dele? APPI. Application Insights assim. Deploy cachorro. Tá? Esse cara eu vou deixar ele aonde? Deixa eu pensar. Vou botar ele lá na Austrália, cara. Acho que eu nunca usei nada lá. Ele vai criar um Log Analytics aqui. Se você não gostou desse nome aqui, é uma pena, porque senão você vai ter que criar um antes e depois passar para ele, tá bom? Eu vou deixar assim, acho que não tem muito problema, porque a gente vai usar aqui, ó, tag e revisa e cria. Então, Application Insights foi, beleza? Dentro do Application Insights a gente vai precisar de uma coisa, que é o API Key. A gente vai gerar depois, tá bom? A gente vai precisar desse parâmetro. Vamos lá, App Configuration. Vamos criar as coisas aqui hoje. Hoje é o dia de gastar dinheiro. Vamos lá, App Configuration. Pessoal, uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de estudo, tá? Se você está trabalhando numa empresa, é bem possível que a sua empresa use uma tecnologia de infraestrutura como código. É bem possível, porque tem algumas empresas que não usam. Eu gosto bastante de infraestrutura como código. Conheço alguma coisa de Terraform. Já fiz alguma coisa com Pulumi, que é também bem interessante. Prefiro Terraform. Eu acho que tem mais documentação, mais gente usando, tá? Mas aqui, pro que a gente está fazendo, esse cenário aqui de estudo, né? Atende bem a gente. Eu ainda poderia estar usando Azure CLI para criar ArcTemplate, tá? Então tem várias estratégias aí para a gente poder provisionar a infraestrutura utilizando código, tá? Essa abordagem de criar utilizando o portal em aplicações grandes, em empresas grandes, elas não são muito usadas, tá bom? Mas, enfim. Vamos lá. Vamos criar aqui então. Ó, qual o resource group que a gente tá? Deploy cachorro, esse cara daqui. Então, ó, vamos lá. Resource group, location. Vamos botar esse cara onde? Catar central. Nossa, vai ficar longe, hein? AppCS é o prefixo dele. Por sinal, eu até acabei de receber uma mensagem aqui do Renato Groff. Então, Renatão, vou até anotar aqui, ó. Renatão, um abraço para você, Renato Groff. Super MVP aí, parceiro. Então, ó. Canal. Opa. Deploy. Cachorro. 2. Acho que já tem um, não tem? Deixa eu ver. Não. Legal. Qual o pricing tier, né? Qual a camada de preço dela? Free. Beleza. E é isso aqui, ó. Next. Tá? Não vou mexer em nada. Não vou mexer. Não. Tag também não. Vamos lá. Vai estar criando. Então vamos lá. Criamos o usuário, criamos o Key Vault, criamos o Application Insights, criamos o App Configuration. Beleza. Acho que a gente só falta criar o Container Apps, certo? Então vamos fazer uns testes aqui em algumas coisas. Então vamos lá. Primeiro teste que eu vou fazer. Primeiro eu já fiz, foi do token. Beleza, o token passou, tá? Deixa eu fechar esse cara aqui. Agora eu vou tentar conectar no banco de dados a partir da minha máquina. Até porque eu tenho que rodar um comando lá no banco. Vamos lá. Ó. Esse daqui? Não, nesse aqui não. Resource Group.
RG deploy cachorro. Isso aqui. Esse aqui que a gente está criando. O que eu preciso aqui, pessoal? O que eu preciso? Eu preciso acessar o banco de dados da minha máquina. Então eu posso entrar tanto no servidor, tá? Como eu posso entrar no banco de dados. Eu vou entrar aqui no servidor para dar uma visão para vocês. Ó, esse é o servidor. Aqui embaixo eu poderia ter todos os bancos de dados. Eu só tenho um. Não vou entrar no mérito dessa barra aqui lateral, onde você vê a parte de DTU, né, a parte de processamento, a parte do banco, Elastic Pool, lá, né, controle de acesso. Não vou entrar nesse mérito. Vou vir direto aqui. Ó. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para a gente poder acessar? Porque a gente já apanhou e a gente já sabe o que tem que fazer. Eu vou vir aqui, ó, esse carinha. Set Server Firewall. Eu vou clicar nele. E aí eu vou vir rolar para, ó, tá vendo aqui, ó, Public Access, Private Access, Connectivity. Eu vou vir em Public Access e vou rolar para baixo aqui, ó. Cadê? Eu vou dar aqui, ó, Select Networks. Tá? E vou rolar para baixo, ele vai perguntar: tem alguma rede virtual? Não. Regras de firewall. Tem algum IP que você quer habilitar para fazer a conexão? Tem o meu IP, inclusive, que é o IP que ele deixa aqui, ó. Então eu vou dar um add IP, tá? E vou salvar. Outro ponto de atenção, tá? Eu vou fazer isso antes da gente ter os problemas, para a gente poder ganhar um pouco de tempo. Mas, deixa eu pensar, eu vou deixar dar um problema. E aí a gente vê o problema, a gente resolve, tá? Mas isso daqui, ó, por exemplo, se eu tirasse isso daqui, vamos lá, vou salvar aqui, vou abrir o meu Azure Data Studio. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou conectar num banco de dados. Opa, eu vou conectar num banco de dados. Cadê? Oxi. Cadê meus bancos? Azure. Aqui eu quero adicionar. Ah, eu cliquei, ele não tinha ido. Aí ele pede os parâmetros do banco de dados. Para a gente, é muito mais fácil a gente fazer a partir de uma connection string. Tá bom? Então vamos lá no banco pegar nossa connection string lá. Vou vir aqui, ó. Vou clicar em overview. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, esse é o servidor. Calma aí. Vou entrar aqui no banco. Oxi. Rapaz, esse banco não tá firme não, hein? Tá estranho isso. Mas beleza, foi. Ó, aqui eu tenho a connection string. Eu posso pegar aqui ou aqui do lado. Eu vou usar essa de ADO. Tá bom? E ó, ele nunca vai te fornecer a senha aqui, ó. Então você vai ter que trocar isso daqui pela senha. Eu vou copiar esse cara, vou vir aqui no nas nossas anotações. Eu vou colocar aqui a string de conexão e vou trocar tudo isso daqui, ó. Aqui, ó. Password, ó. Esse carinha daqui todo. A chavinha sai também, tá, pessoal? Vai ficar assim, ó. Então, com essa string de conexão, eu vou vir aqui no meu Azure Data Studio, vou informar a string de conexão aqui, ó, connect. E aí ele vai falar para mim o seguinte, ó, não conseguiu conectar porque o teu IP não está habilitado. Vai dar alguma notícia desse tipo. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Demora um cadinho, né, para devolver. Vai estar girando aqui. Ó, ele deu um timeout, ele não conseguiu conectar, tá vendo? Ó, se eu tentar conectar de novo, ele vai dar não vai conseguir conectar, tá? Em alguns momentos, ele até fala assim, ah, seu IP não tá habilitado. Mas, ó, você vê que ele não conecta no banco. Aí você vai ficar aqui, puta, cadê? Não conecta. Ó, isso aqui que ele aparece às vezes, tá vendo? Ó, create a new firewall rule, quer dizer, crie uma nova regra de firewall. Você quer adicionar esse IP?
Eu já tentei fazer por aqui algumas vezes, não deu tão certo. Vamos tentar dessa vez, vamos ver se funciona. Vou dar um OK. Que ele sabe que quem tá logado aqui sou eu, ó. The server, ó, ele tá meio... Cara, esse servidor subiu meio zoado. Mas beleza. Vou vir aqui, ó. Overview. Set firewall. Olhei para baixo aqui, ó. De fato ele não entrou, ó. Vou colocar e vou dar um save. Só isso. Rapaz, esse banco subiu encraquelado, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Aquelas lives, aqueles vídeos que a gente grava cheio de dor de cabeça, ó. Vamos ver aqui se ele vai salvar. Salvou. Boa. Vamos vir aqui no banco, vamos conectar. Vamos conectar. E conectou. Boa. Então, tá vendo? Não adianta ficar batendo cabeça. É ser especialista ali e conhecer o produto, tá? Lógico, putz, já apanhei disso pra caramba, tá, pessoal? Mas hoje eu já conheço um pouquinho mais, já não apanho tanto em algumas coisas que eu conheço. Ó, em outras, lógico que eu vou apanhar. Beleza, então, ó, nosso banco tá no ar. Então, a gente já tem a string de conexão. Opa! A gente já tem a string de conexão aqui na nossa anotação. Application Insights. Vamos pegar a string de conexão lá do Application Insights. Então, vamos vir aqui, ó, no portal. O banco está aqui de boa. Resource Group. RG Deploy Cachorro. Application Insights. Não estou entendendo o que está acontecendo com esse Azure. Beleza. Ó, Connection String está aqui. Então, copia esse cara. Colocar aqui. Como é que a gente gera a tal da API Key do Application Insight? Ó, API Access. Tá? Então tá aqui, ó. Create API Key. Vou colocar um nome aqui, ó. Ele pede uma descrição, né? Eu vou botar assim, ó, live. O que eu quero fazer? Eu vou colocar tudo, porque eu sou olho grande. E eu vou pegar a chavinha que ele vai gerar para mim. Isso aqui também, tá, pessoal? Ele só aparece aqui. Se você sair dessa tela, já era. Vou colocar esse carinha aqui embaixo. Beleza. App Configuration. Então, vamos lá para o App Configuration agora. Pegar a nossa string de conexão. Endpoint. Deixa eu ver aqui. Snapshot. Import Configuration Explorer. Deixa eu ver onde é que está esse... Eu não tenho autorização. Tô sem moral. Nem no meu ambiente eu tenho mais moral. Endpoint. Cadê o... Ó, tem um Application Site Preview aqui, ó. Access Setting. Então... Rapaz, esse cara tá implicando comigo de verdade, ó. App Configuration Read. Ele não tá conseguindo ver minha permissão. Eita, zoadão, hein? Connection String aqui, ó, vou configurar, vou copiar Connection String, tá? Você pode regerar ela aqui, ó, vou regerar. Deixa eu ver se ele vai conseguir regerar, beleza? Vou copiar, então vou colocar aqui. App Configuration, foi. Key Vault. O Key Vault tem um probleminha ali, mas a gente vai resolver ele agora. String de conexão do Key Vault. String de conexão do Key Vault. Cadê aqui? Access Policy. O Key Vault ele não tem string de conexão, tem esse Vault URI aqui, ó. Então vamos passar ele para cá. Beleza. Agora eu vou começar mexendo nas coisas. Por exemplo, a string de conexão, tá? Eu posso passar a string de conexão aqui dentro, né? E aí a gente vai começar a encaixar as coisas aqui para as coisas começar a funcionar de uma forma legal para a gente. Vamos lá, então eu vou pegar essa string de conexão aqui, ó, e vou colocar dentro do meu cofre. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, keys
desculpa, secret. E aí aqui a gente vai ter um probleminha, eu vou mostrar para vocês. Eu criei o Key Vault, eu vou adicionar uma chave aqui nele. Então vou botar aqui, ó, connection string, vou botar um default database connection string, tá? Essa vai ser a chave e esse aqui vai ser o valor, que é a string de conexão dele. Então vou colocar aqui, ó, que o Key Vault a gente está usando esse cara daqui, tá? Opa, esse aqui não precisa. E aí tem um tipo dessa informação que está aqui, é um JSON, é uma string, lá. Se tem data de ativação e data de expiração, tá? Isso é legal. As suas chaves podem ter uma chave de expirar ali, né? Para você se forçar a trocar. Tags, né? Dá para colocar tag também na chave, tá? Que você está criando, na secret que você está criando. Mas, ó, quando eu clicar aqui em Create, ele vai dar um erro. Ele não vai deixar eu criar. Por quê? Porque quando você for criar alguma coisa no Key Vault, de fato, você precisa ter uma permissão para fazer isso. E essa permissão, ela precisa ser explícita aqui dentro. Antigamente não, antigamente você conseguia fazer direto. Eles mudaram isso, eu até achei legal. Então eu vou vir aqui, ó, Access Control, vou adicionar uma role, tá? Então vou pegar aqui, ó, role. Aí você tem, olha que legal isso aqui, né? Você tem privilégios para funções e você tem privilégios de funções administrativas. Por exemplo, o que eu quero? Eu preciso ter um contributor, por exemplo? Não sei, às vezes se eu colocar um Key Vault Administrator aqui, ó, ou Key Vault Contributor, já me atende. Então vim em role, vim aqui em Job Function, tá? Selecionei Key Vault Contributor, tá? Ou você dá um next ou você vem aqui em Members, e aí ele pergunta assim, ó, quem é o usuário, grupo ou o service principal que está utilizando isso? Eu vou deixar esse cara e vou colocar o meu usuário. Ó, esse usuário aqui. Tá bom? Boa. Review and Create, ó. Criou a minha secret aqui dentro. Opa. Ó, eu não consigo ver com essa permissão. Deixa eu aumentar a minha permissão aqui. Deixa eu ver se tem um Job Function aqui, ó, um Key Vault Administrator. Porque esse Key Vault Contributor, ó, ele pode gerenciar, né? Mas ele não pode acessar. Então, vou mudar para esse carinha daqui, Next. Vou colocar o meu nomito aqui. E vamos lá. Beleza, me deu permissão. Secret. Ele não tá vendo ainda. Deixa eu tentar tirar a minha outra permissão. Porque ele fica com a mais restritiva, tá? Opa. Roles. Então aqui, ó. Role assigned. Então eu tô com... Engraçado, eu tô com o owner aqui, mas ele não deixa, ó. Aqui, Vault Contributor. Eu preciso tirar esse cara daqui, ó. Remove. Beleza. Secrets. Engraçado, eu queria esse cara aqui? Não, né? Hein? Estranho. Mas vamos lá. Default connection string. Qual o valor que eu estou colocando esse cara daqui? Create. Criou. Não sei o que aconteceu. Ele não deixa criar dois nomes iguais. Acho que eu não criei antes. Mas beleza. Conseguimos criar aqui a nossa chave. E a gente já tem alguma coisa para a gente poder rodar nossa aplicação aqui agora, tá? Então vamos lá. Vamos criar agora o nosso container apps para esse cara rodar. Beleza? Boa. Então vou criar aqui o container apps.
Eu vou fazer umas modificações ao longo, tá, pessoal? Para vocês verem também como é que faz manutenção nele e tudo. Mas, assim, a gente está se caminhando aqui por fim. Esse daqui é o último item que a gente vai criar e vai usar e ver a aplicação rodando, tá bom? Então, ó, RG deploy cachorro, onde a gente vai criar. Qual é o nome? É Container Apps SA, tá? Deploy cachorro. Beleza. Eu vou deixar isso aqui marcado. Container. Eu não vou usar o Quick Image. Eu vou usar uma imagem minha, tá? Que tá no Docker Hub. Público. Onde é que ele tá? Qual é o meu namespace? Qual é o nome da imagem? Qual é a tag? Deixa eu ver qual tag tá lá. Eu poderia colocar um latest também, tá? Mas eu gosto de especificar 2.3.0. Então vamos lá. 2.3.0. Se tem algum comando que eu quero dar como entry point, não vou usar. Tamanho da minha máquina. Tamanho da máquina, tá? Ó, consumption plan, 1 GB, meio CPU. E aqui, pessoal, são as variáveis de ambiente. Tá? Quais são as variáveis de ambiente que a gente precisa? Se a gente olhar na aplicação aqui, ó, no nosso repositório, as variáveis de ambiente elas estão descritas aqui. Ó. É dessa linha, tudo que está com -z, ó, -z na frente. Então, a gente tem todas essas variáveis de ambiente aqui. Ó. Legal? Boa. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara daqui. Eu vou vir para a nossa documentação aqui, ó. E eu vou deixar uma dica legal. Vou deixar o Alt e o Shift apertado. Vou apertar o botão do mouse, vou escorregar para baixo aqui, ó. E eu vou tirar todo mundo aqui, ó. Pimba. Legal, né? Economizo um tempinho aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai passar aqueles valores que a gente tem lá aqui para dentro. E vamos ver se esse trem funciona. Ó, aqui é production. Tá bom? String de conexão do Application Insights. Esse carinha daqui, ó. Até o final. Beleza. Opa. Então, connection string. Esse carinha daqui. Connection string do banco. Por enquanto, eu ainda vou usar esse carinha daqui. Tá bom? Então, beleza. Então, vou colocar esse cara aqui, default connection. App configuration. App configuration, esse carinha daqui, ó. App configuration. Vou colocar aqui, vamos colocar aqui, app configuration. API key do Application Insights. Application Insights, esse carinha daqui, ó. Vault URI. Vault URI, esse carinha daqui. Vault URI, esse carinha daqui. A instância do Azure Entra ID. Client ID. Client ID. Client ID. Tenant. A secret a gente não usa, tá? Não aqui. A secret é o cliente que vai usar, porque eu preciso gerar o token e passar para ele. Ele precisa saber que aquele token é desse usuário. Aí essa validação que ele faz, tá bom? Beleza? Tem essas variáveis de ambiente aqui, vamos colocá-la para cá, ó. Eu vou colocar essa janelinha aqui do lado para ficar mais rápido e vou passar tudo para cá, ó. Esse cara é esse valor. Esse cara é esse valor. Beleza? Ó, esse cara é esse valor. Ah, pessoal, preciso falar uma coisa para vocês. Ó, repara que aqui eu tô colocando um underscore duplo. São 2 underscore, tá? Ó, é underscore, underscore. Tá? Você vê que eu tenho um caractere até aqui e outro caractere até aqui. Por que eu tô colocando underscore, underscore? Se na minha aplicação, o meu app configuration, app settings, desculpa, eu sempre separo tudo com 2 pontos. Porque no Windows funciona com 2 pontos. No Linux funciona com underscore, underscore.
tá? No Kubernetes, tudo assim é underscore quando você tem essas hierarquias, tá? Em arquivos de configuração. Beleza? Boa. Então vamos continuar aqui. Cadê meu VS Code? Fiquei louco que eu perdi, tá aqui. Então, ó, API, esse cara já foi. App Configuration, esse cara daqui. Ele tem esse valor aqui. Eu vou colocar o meu API Key. Opa, API Key. Tem esse valor aqui. Vou colocar também o meu Vault URI. Vault URI, que tem esse valor aqui. Vou colocar o meu instance, que é o meu, aonde eu vou autenticar. Esse cara aqui. Qual vai ser o meu client ID? E o meu client secret. E o meu tenant, desculpa, meu tenant. Então, o client ID é esse carinha, tá? E o outro é esse carinha daqui. Pessoal, eu vou deixar tudo isso na documentação, tá? Eu vou deixar esses bancos de dados e as outras coisas ativas por um tempinho, para vocês poderem assistir o vídeo, poder usar, tá? Vocês podem usar esses recursos aqui, é para estudo, só para vocês não abusarem, não derrubar ali. Mas fica tranquilo, podem usar legal. Até vocês poderem talvez criar e não tem muito crédito para subir coisa, aponta para o meu e vai funcionar, tá? Se tiver algum problema, alguma dificuldade, pessoal, vocês podem me chamar no LinkedIn para poder conversar, tá? Para quem nunca me chamou, procura lá no LinkedIn, você pode dar um /in, né? /Felipe Mentel, tá bom? Assim que vocês vão me achar lá. É o mesmo nickname do meu GitHub, e-mail, tudo é assim, o Felipe Mentel, tá bom? Então, beleza, eu coloquei todas as variáveis de ambiente, tá? E aí, agora a gente vai criar aqui, ó. Vamos criar o nosso container. Vamos ver o que ele diz. Ah, ele vai perguntar o seguinte, calma aí. Ele vai perguntar qual é o container, a gente já botou as informações, variáveis de ambiente, vamos subir aqui. Binding. A gente vai fazer binding de alguma coisa? Não. Ingress, ou seja, você precisa receber requisição HTTP. Precisamos. Você quer limitar ao Apps Environment ou você quer aceitar de qualquer lugar? Eu quero aceitar de qualquer lugar. Qual o protocolo que você quer? Eu quero um HTTP, tá? Qual porta? Aqui ele já coloca que ele sempre vai expor a 443, tá? Eu vou colocar aqui a porta 80, porque sempre é 80 ou a 443, certo? Errado. Mas eu vou colocar 80 aqui, porque você falou que é certo. E eu quero ver com você como a gente vai resolver esse problema da porta. Eu já sei, porque eu já apanhei aqui e a gente vai fazer junto. Session Affinity não vou me preocupar. A parte de porta aqui também não precisa se preocupar, tá? Aqui embaixo. Aqui não precisa porta TCP. Tag, eu vou colocar nosso canal, querido deploy. Review create. Show. Então, ó, ele já está provisionando a nossa aplicação rodando, tá bom? E é bem possível que a gente já consiga fazer alguma coisa, já olhar um log, vamos ver se a aplicação subiu ou não subiu. Esse cara aqui, eu não lembro se ele demora muito para subir, mas eu acho que ele é um pouquinho rápido. Então, olha quanto recurso a gente já criou, né? A gente está mais ou menos aqui com 1h e pouquinho de vídeo. E com toda a explicação, em 1h a gente criou tudo, entendeu bastante coisa, né? Ó, já quase finalizou, hein? Esse carinha daqui eu acho que demora um pouquinho mais. E tem... Depois ele vai... Esse aqui é o environment, depois ele vai criar o container apps em si.
E vamos... Eu vou dar um pause aqui para não ficar muito longo e daqui a pouco eu volto. Ó, pessoal, acabou de soltar aqui, então vamos lá para o recurso. Ó, esse aqui é o Container Apps. Por trás ele roda um Kubernetes, tá? Só que eu não preciso me preocupar com toda aquela mecânica, engenharia, objetos do Kubernetes. Ó, tem um application URL aqui. Eu vou abrir esse cara. E ó, tá zoado, hein? Deu um erro aqui. Como que a gente pode ver o erro que aconteceu? Ó, vamos dar uma olhada aqui. Esse objeto seria o objeto principal aqui hoje, né? Ele que vai dizer como é que as coisas vão funcionar. Ó. Da onde ele está pegando, tá? As variáveis de ambiente que estão setadas aqui, ó. Essas daqui, tá? Health Probe, Bind, não tem nada aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Revision in Replics. Ó, ele tá rodando, tá? Ele não... Uma réplica, tá? 100% do tráfego tá destinado a um cara, mas ele não subiu. Eu posso escalar também, tá? O legal do Container Apps é que ele aguenta a escala, tá vendo? Baseado em HTTP aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tem um log aqui, ó, logstream. Vamos ver esse logstream aqui, ó. Vamos ver o que tá acontecendo. Vamos lá, ó. Ele vai botar no console. Eu vou maximizar aqui, ó, beleza. Eu quero ver o que tá acontecendo nesse trem, ó. Aí ele, beleza, fez token, lá. Deixa eu ver o que ele tá falando. Ah, ele não botou aqui ainda. O token, lá, beleza. Ó, primeira coisa aqui, ó. Olha a porta, olha a porta que ele subiu. Ele não subiu na porta 80, lembra que você confirmou para mim que era na porta 80? Ele subiu na porta 8080. Então o nosso bind, a primeira coisa que vai acontecer aqui, ó, aqui, deixa eu até dar um barra alguma coisa aqui, ó, Swagger, mas acho que o nosso não tá abrindo no Swagger na barra não, tá? Acho que não, acho que tá aqui mesmo no root. Mas ó, ele não tá conseguindo por causa da porta. Como que a gente troca a porta? Vamos lá. Ó, eu vou entrar aqui em Containers e vou editar o container, ó, Edit e Deploy, tá? Qual é o container que eu vou editar? Esse cara daqui, então vamos lá, edita ele. O que eu quero editar nele? A porta é aqui? A porta não é aqui. Então, ó, Health Probe, Startup, lá... Volume também não é aqui, então cancela aqui. Deixa eu ver onde é que está essa porta para a gente poder... Volume Binding, ó, não tem aqui. Consumption Plan, beleza. Revisão e réplicas. Deixa eu ver se aqui a gente tem alguma coisa de porta. Não, viu, details aqui do container. Ó, bindings, será que é aqui? Bindings apply, não. Se a gente olhar aqui no menu, já que não é ali, vamos ver, ó, tem um carinha aqui, ó, Ingress. Ingress, vamos rolar para baixo aqui, ó. Achei a porta, ó. Então não é a porta 80, é a porta 80, 80. Vou salvar. Ele está atualizando o Ingress. Esse processo é um processo bem tranquilo, né? Não é nada de outro mundo, ó, já atualizou. Vou dar só um F5 aqui, ó. Opa, beleza, muito bom. Abriu o nosso Swagger, que legal. Vamos fazer um teste agora. Vou vir aqui, ó. Vou gerar o token. Vou copiar o token. Vou deixar guardado aqui. Deixa eu vir aqui nesse cachorro e eu chamar ele. Ele deu um erro de acesso, 401. Beleza. Vamos vir aqui, ó. Beta. O token. Authorize, close e chama de novo.
E aí ele deu um 500. Caraca, o que que aconteceu? Se a gente vier aqui embaixo, ó, no Logstream, ó, você vai ver que ele deu um problema de conexão com o banco. Ó. Pessoal, é muito importante, por favor, você que me segue aqui no canal, por favor, leia os logs, tá? E outra coisa que eu vou pedir para vocês é, se você está gostando desse vídeo, dá um joinha, faz um comentário, pô, vídeo legal. Isso ajuda muito a gente, pessoal. Isso ajuda muito a gente, de verdade, tá? Então, beleza. Então, vamos resolver esse problema de acesso do banco. Então, vamos pensar junto aqui, ó. O meu container app, ele não está conseguindo acessar o banco de dados. Então, eu vou olhar no banco de dados se ele está aceitando. Lembra que a gente colocou o IP aqui? Vamos dar uma olhada aqui? Vamos dar uma olhada nesse IP? Vamos ver. Eu só botei o meu IP, né? Vamos lá. Vamos lá no banco. Cadê o banco? Cadê o banco? Ó, vou direto no database, tá? Database. Cara, eu vou botar o IP do container app, então vai resolver, certo? Também resolve. Mas e se o container app trocar de IP? Caiu de novo? Para isso e para outras demandas, o Azure já pensou e ele fez com que você aceite conexão de serviços hospedados no Azure. Então, se eu simplesmente salvar esse cara daqui, marcar e salvar esse cara e vier aqui no meu Swagger e chamar, ele vai dar erro de novo. Tô brincando. Daqui a pouco, tomara que passe aqui, tem algum cachezinho aqui para ele habilitar esse trem lá. Se não, deu ruim. Ó, deixa eu dar um F5 aqui nesse trem. Deixa eu botar o token aqui de novo. O token é esse. Esse cara. Chama. Deu 500 de novo. Vamos olhar lá no Container Apps e ver o que que é. Ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. As variáveis de ambiente. Será que eu coloquei a variável de ambiente com a senha certinha? Então, default connection. Lá. Tá. Não, a senha tá certa. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Também não sei o que que é. Eu tenho que descobrir agora com vocês. Então, ó. Vamos lá, o que que tá acontecendo, Ele vai parar aqui uma hora, fiquem tranquilos. Aí ele tá dando problema de conexão com o banco de dados mesmo. Não é nada além disso, não. Acho que é algum tempo para ele permissionar. Deixa eu pensar aqui. A nossa string de conexão. Ó, vamos fazer diferente aqui, ó. Vou entrar aqui, vou abrir uma outra janela do meu Azure ou Azure. Mas aqui ele era para funcionar, enfim. Eu quero abrir um Application Insights. Deixa eu ver aqui no Live Metrics. Esse cara é muito legal, eu gosto bastante dele. Ó, isso aqui é on time, tá? Eu vou fazer o request aqui, ó. Ele vai dar o erro e ele vai apontar o erro aqui, ó. Beleza. Então, a gente tem alguns probleminhas aqui, ó. Deixa eu ver se ele me dá mais informação aqui embaixo. Ó, tem o log todinho aqui, ó. Ele tá dando problema. Ah, meu Deus do céu. Já sei o que que é. Falha minha. O banco de dados está criado, né? Mas e as tabelas? Cadê as tabelas? Vamos criar as tabelas? Vamos lá. Isso não estava aqui no meu roteiro, esqueci. Mas é mole pra gente, ó. Estou com o repositório baixado aqui na minha máquina, eu vou vir aqui, ó, readme, tá? No readme você tem a linha
Deixa eu ver aqui. Esse aqui gera. Esse daqui, ó. Essa linha daqui, ó. A gente tem que rodar essa linha. O único ponto é o seguinte. Essa aplicação, ela tá usando o User Secret. Então, o User Secret que ela tá rodando é esse cara daqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e atualizar. Porque eu vou rodar um migration, tá? A estrutura do banco já está criada dentro da aplicação. Eu tenho que pegar esse da aplicação e jogar no servidor. Então eu tenho que apontar a aplicação para o servidor. Se fosse um pipeline automatizado, o pipeline iria fazer isso, tá? Mas deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Default connection string. Eu vou trocar a connection string pela connection string que a gente está usando. Então deixa eu pegar a nossa connection string aqui. Cadê? Default connection string aqui, ó, server. E server igual todo mundo aqui. Então, é esse carinha aqui, ó. Boa. Então, coloquei a string de conexão na meu user secret, tá? Se você for fazer na sua casa aí, você pode colocar a string de conexão nessa propriedade, ó. App settings, aqui, ó. Aqui. Esse carinha aqui, ó, default connection, tá? Esse carinha daqui é o carinha que você vai colocar a string de conexão do banco. Beleza? Feito isso, a gente vem aqui, ó, Ctrl click, vem no primeiro, no readme, pega o comando que a gente precisa rodar, que é esse aqui, ó, Ctrl click aqui, ó, terminalzão bonito, e vamos lá. Ah, peraí, eu tenho que entrar na pastinha src para rodar esse comando. Boa. Ou eu boto ponto barra src barra na frente de todos os caminhos que estão ali, tá? Fica ao seu critério. Ó, deixa eu tirar um pouquinho do zoom para vocês verem o que está acontecendo aqui, o que ele está fazendo. Está fazendo build da aplicação. Tomara que não demore muito. Ou então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause aqui, quando ele liberar eu já volto. Ó, já liberou aqui, deu 5 segundos de pausa. E ele tá fazendo, ó. Tá rodando bastante coisa aqui. Xiii, deu um problema aqui. Deixa eu ver o que que é. Lembrei o que que é isso. Quando ele tenta rodar a aplicação, ele faz um build, ele tenta fazer algumas conexões. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que atualizar o meu arquivo de secret. O meu arquivo de secret. Esse carinha daqui, ó. Opa. Com todas as variáveis que a gente está usando. Não adianta eu colocar só do banco, não. Eu vou ter que colocar todas, tá? Então não tem problema eu exibir isso aqui para vocês, porque eu vou deixar ativo um tempinho, mas logo na sequência eu já derrubo e ninguém tem acesso. Então não me preocupo tanto, tá? Mas vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Cadê esse carinha aqui, ó? Deixa eu fechar esse cara aqui. Então vamos lá. Application Insights é esse cara. Então Application Insights aqui, ó, é esse cara, tá? Banco de dados já foi. App Configuration. Então, App Configuration tá aqui. Que volte esse carinha daqui. Client ID, esses caras aqui eu acho que não precisa, mas eu vou colocar lá. O Client ID, o Secret não mudou. O Tenant não mudou. Beleza, salvei. Vou vir aqui. Ó, deu o erro que estava ali em cima, tá ali ainda. Vou rodar de novo. Vamos ver o que ele vai falar agora. Mas tô esperançoso. Aquele problema que deu, eu já bati muito cabeça. Botei o log, cara, fui lendo linha a linha do log. E fui achando os erros.
Então não vale a pena se desesperar, tem que ler log, tá, pessoal? Ó, você vê que rodou. Se a gente der um refresh aqui no banco, ó, nossos bancos estão aqui, nossas tabelas estão aqui. Se a gente for lá na nossa aplicação, e não vou fazer nada, vou só chamar de novo, ó. Beleza, funcionou, viu? Era só o banco que não estava criado, esquecido disso. Mas tá bom, faz parte. Então, ó, aplicação funcionando, tá? Ó, vou criar um cachorro aqui para vocês verem, ó. Vou criar um tutor. Se eu pegar listar tutor aqui, eu acho que não vai ter ninguém, ó. Vai retornar um 204, no content. Vamos criar um tutor aqui, ó. CPF tem que ser um CPF válido. Então vamos lá no for devs. Gerador de pessoa, não. Eu quero o CPF. Pontuação não, gera. Quero você. Vem pra cá. CPF, data de atualização, data de atualização, data de cadastro, não precisa. Nome, Felipe Augusto. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. ID também não precisa. Vou criar. Aqui, execute. Beleza, 201. Então aqui agora quando... Tá andando na web, tá, pessoal? Quando eu vier listar aqui, ó, os tutores, ó, veio o Felipe Augusto aqui, ó, tá? Se eu vier até aqui no banco, ó, deixa eu dar um tutor aqui, dar um select all aqui. Select top 1000. Fala select all pro Thiago, ele vai me dar um mocão. Ó, beleza? Tá funcionando, hein? Gostei, hein? Legal. O que a gente vai fazer um teste agora? Vamos tentar atualizar a nossa string de conexão. Por quê? Porque a nossa string de conexão, ela tá, ó, containers, edit and deploy. Vou fazer um teste aqui, ó. Vou editar esse cara. E a gente está com a connection string, por exemplo, para o banco de dados. Cadê essa aqui? Qual é? Application Insights. Essa daqui, ó, Default Connection. Essa daqui é do banco de dados. O que eu posso fazer? Eu posso referenciar uma secret. Só que essa secret, ela é uma secret do Container Apps, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês antes, ó. Tem aqui, ó, secrets, tá vendo? Então eu posso adicionar uma secret, inclusive a partir de um key vault. Ó, se eu colocar o nome, deixa eu pegar aqui, ó, esse cara daqui, cadê você? Aqui, ó. Qual é o nome do nosso vault? O nome do nosso cofre? Ele tá aqui, né? O vault está aqui. E qual é o nome da nossa secret? Management Identity. O nome da nossa secret. Secret barra. Vamos ver lá qual é o nome que a gente tinha colocado para secret. Acho que era Default Connection String, se não me engano. Key Vault. Eu acho que eu tinha anotado isso aqui, não tinha? Aqui, ó. Peraí, não preciso de você mais. Você sai. Voltamos para cá. Secrets barra. Esse cara daqui, ó. Esse Management Identity, deixa eu ver aqui, ó. Então, ó, para criar esse cara daqui, ele não vai mostrar aqui, ó. Mas eu vou ter que sair daqui. Então, pessoal, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos criar esse Management Identity, que é uma identidade gerenciada, né? Para a gente fazer essa configuração daqui, tá? Então, ó, vou cancelar aqui, tá bom? Vou só salvar esse nomezinho aqui e esse daqui, tá? Vou cancelar aqui, ó. Eu vou rolar para baixo aqui, tem uma identity aqui, ó. Então, eu vou habilitar o System Assigned, tá? É como se esse recurso, o Container App, ele criasse um usuário desse recurso, tá? Eu também poderia usar o padrão de RBAC, criando usuário fora, tá? Mas eu quero usar esse daqui. Então, vou dar um save aqui, ó. Então, da mesma forma
que eu tive que ter acesso lá no Key Vault para poder inserir a chave, eu estou criando um usuário do Container App para poder bater no Key Vault e ele tem que ter permissão lá, né? Para poder ler a secret que está lá, beleza? Show! Então deixa ele criar aqui o usuário, ele vai dar um ID para a gente, um guide, né? Ó, esse cara daqui, ó. Esse cara que eu quero, beleza. Esse cara aqui eu quero. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá no Key Vault. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos tentar dar acesso para esse trem. Ó, Key Vault 2. Aqui, ó. Access Control. Role. Vou colocar uma igual a minha, para a gente não ter dor de cabeça, mas é sempre ideal você ajustar para menor permissão possível, tá bom, pessoal? Então, deixa eu ver aqui, ó. O contributo ele pode ler, né? Ah, não, ele pode gerenciar, mas não pode acessar. Tem que ser o administrator. Deixa eu ver se tem um Key Vault Reader. Ah, Key Vault Reader. Boa. Para quem? Ah, para uma identidade gerenciada. Qual identidade gerenciada, Felipe? Do Container App. Esse cara daqui. Eu até pensei que eu ia precisar daquele guidezinho que eu colei aqui, eu copiei aqui, mas não precisa, ó. Selecionei. Ele vai dar acesso. Então, o meu Container App está com acesso no Key Vault. Vamos voltar para cá. Vamos lá onde a gente estava. Container, edit, deploy. Esse container edit. Aqui embaixo a gente tem as variáveis de ambiente. Então essa daqui é do Application Insights, essa daqui é do banco de dados. Ele vai apontar para uma secret. Opa, eu esqueci de criar secret de novo. Vamos voltar aqui, filho. Secret. Add. No Key Vault. Opa, Key Vault. Qual é a chave que vai ficar aqui, que tem que ser tudo minúsculo. Qual é a identidade? System Message. Top, legal. Vixe. Não conseguiu pegar. O que deu aqui? Database Connection. Invalid detail database connection string get value manager date for secret database. Erro. Deu um erro. Vamos tentar de novo. Já que o Visual hoje está estranho comigo. Secret mais secret. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá de novo. Esse cara. Vamos ver se agora ele vai conseguir. Senão a gente vai ter que fazer de novo lá no Use Management System. Vamos ver aqui no Key Vault. Opa. Adicionar uma permissão. Uma role. Deixa eu botar esse aqui. Eu vou botar um reader. But not allowed to you. Deixa eu botar esse cara daqui. Vai ser uma permissão. Ó, botar um Key Vault Administrator aqui. Vamos pra frente. Será que era esse cara que ele queria aqui? Não, acho que não. É o mesmo cara. Já é o cara que a gente tinha feito lá. Vamos ver. Vamos botar uma outra permissão aqui para ele para ver. Vamos adicionar de novo. Key Vault. Esse cara daqui. Secret. Lá. Beleza. Aqui esse cara. Aqui esse cara. Vixe. Tô pensando aqui, pensando, achei um ponto aqui interessante. Esse cara não tá conseguindo pegar as informações lá da Secret, né? Pelo que a gente estava vendo. Pessoal, muita coisa que eu faço aqui no canal, às vezes eu nem ensaio tanto, eu pego e faço, tá? O
que eu vi aqui, ó? Eu entrei nesse secret e a gente tem essa secret aqui. E aqui dentro tem um access control. Vamos tentar dar permissão aqui dentro para ele e vamos ver o que vai acontecer. Ó, job function, vamos lá aqui, vault header, que vault header, acho que esse cara deve atender. Container app, esse cara daqui, select, beleza. Ó, foi. Agora eu vou vir aqui, vou adicionar, vou editar ele. Minto. Vou criar a secret primeiro. É meio que linkar as duas secrets, né? Deixa eu botar esse cara aqui, botar essa URL aqui e aqui apontar para esse cara e aqui eu vou colocar esse nome e agora tomara que vá. Mas acho que vai. Deu ruim. Então vou ter que ver. Depois de algumas tentativas consegui. Na verdade foi de primeira. Mas beleza, eu vi aqui o que era. O que eu fiz aqui, pessoal? Ó, nessa telinha que eu fui aqui no IAM, em cima tem um overview. Eu cliquei na versão dele e peguei a URL dele aqui, ó. Alguma coisa que eu estava informando lá estava errada. Eu vou até comparar aqui no nosso VS Code. Ó, vou colocar aqui embaixo, ó. Essa é a URL da secret, é porque esse carinha daqui é a versão. Essa daqui é a URL que a gente tá... Putz, grila. Eu acho que eu não tava colocando... Peraí, deixa eu ver a URL que tava aqui no meu Ctrl C. Essa URL daqui, ó. Não, era essa aqui que a gente tava usando. Até aqui tá certo. Olha só. Eu coloquei o valor errado, ó. Eu tava usando essa URL, ó. Então, na verdade, era um erro meu de Ctrl C, Ctrl V. É default connection string lá, ó, e eu botei database connection string, ó. Eu vou pegar, só vou tirar a versão, vou colocar essa URL daqui, ó. O URL estava errado e a gente está batendo cabeça aqui, ó. Vou escolher esse cara, deixa eu escolher. Opa. Delete. Só peguei a URL certa, informei ali e já foi, tá? Boa. Então vamos lá. Ó, vou adicionar de novo. Então eu vou apontar lá para o Keyvault. O nome vai ser esse carinha. O valor... esse nome já existe. Então eu vou botar um 2 aqui no final. O valor aqui embaixo, ó, vai ser esse daqui. É o default connection string, esse daqui, ó. E a identidade dele. Putz, eu já tinha feito isso algumas vezes. Não estava funcionando. Eu falei, cara, o que pode ser? A URL errada, né, Felipe? Mas boa, pelo menos vai dar certo agora. Então, ó, ele está recuperando os dados lá do Keyvault. Ó, beleza, veio. Ó, tá aqui, ó, os dois. Inclusive, esse daqui de cima eu tinha excluído, né? Agora também quer manter tudo, engraçadinho. Ó, vou vir aqui no container, vou editar o nosso container. Vou editar aqui embaixo a imagem que está rodando. E aí vou passar como variável de ambiente, que é esse cara daqui, a minha secret, ó. E vou criar um novo deploy. Tá publicando. Ó, tá provisionando um novo container. Ó, beleza. Vamos testar aqui nossa aplicação. Tutor. Eu quero listar os tutores aqui, ó. Tá rodando aqui em cima. Vamos ver o que vai acontecer aqui embaixo. Eu acho que ele vai perder, como ele subiu de novo, pode ser que ele perca o funcionou.
Deixa eu ver de cachorro aqui, ó. Cachorro. Ó, funcionou. E aqui embaixo também. Ó, então a nossa string de conexão agora está apontando para o nosso Key Vault. Tem um ponto ainda que é o nosso App Configuration. Mas o App Configuration eu vou deixar uma tarefa para você que está assistindo o vídeo tentar usar ele, configurar ele. Como é que você configura uma feature flag? Como é que você configura? Como é que você passa, por exemplo, uma string de conexão ou uma string de conexão, um parâmetro, utilizando a partir do App Configuration. Então, essa agora é uma tarefa para você, tudo bem? E pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, faz um comentário, é muito importante pra gente. Espero de verdade que você tenha gostado do vídeo, a gente está com mais ou menos 1h40 aqui. Tem muito conteúdo legal, tá? Vocês viram que deu um probleminha, eu deixei o probleminha, a gente resolveu junto todos os problemas, tá bom? É um prazer muito grande estar falando sobre esse tema para você. Espero que vocês aproveitem, tá? E ainda tem muita coisa legal no canal aqui para acontecer, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por você estar por aqui com a gente. Tchau, tchau.